Olá pessoal, na aula de hoje iremos aprender a trabalhar com a funcionalidade return. Aqui em estrutura, controle de estrutura, nós temos return. A tradução já significa que é retorna, ou seja, permite que retorne um valor, nada mais é que uma função. Aqui nós temos um exemplo de uma função que checa um sensor analógico, o pino 0, e faz a comparação. Se o valor lido nesse pino 0 for maior do que 400, então retorna 1, como se estivesse assim, está ligado ou está desligado. Mas aqui eu retornei 1 e retornei 0. Por quê? Porque o nome, a estrutura dele é do tipo inteira. Então, antes de criar a função, você tem que determinar o tipo dela. Se vai me retornar um dado inteiro, flutuante, string, ou seja, os tipos de dados que a gente trabalha. E lá dentro da função void loop a gente faz a classificação de retorno. Mas esse retorno aqui não é só passar assim. Eu tenho que fazer o que? A chamada na função que eu criei. Vamos para o nosso Arduino. E aqui, de acordo com a aula passada, que a gente trabalhou com a leitura de um pino analógico no sensor de luz, o LDR, aqui ele trabalha na faixa de valores entre 0 a 970 e tem uma variável inteira com o nome range. Aqui em void setup eu configurei o monitor serial, em void loop por enquanto só tenho esse delay, e aqui eu criei uma função. Eu determinei que vai me trazer dados do tipo string. E aqui eu tenho a minha função, chamada de valor sensor LDR. Aqui eu defini que o valor de retorno dela vai ser um string, ou seja, vai ser um texto, ok? E a vantagem, aqui eu posso estar passando, um parâmetro aqui ou não. Aqui eu defini. Para quê? Para que eu possa estar utilizando um LDR, ou nesse caso, para todos os pinos analógicos que eu quiser. Desde que eu vá lá na minha função void loop lá e faça o seguinte. Venho aqui e faço a chamada a ela. Eu posso digitar a 0, a 1, até o meu A5. Qualquer pino aqui ele vai fazer essa mesma checagem que eu defini. Então eu testo muito bem uma função, está funcionando, depois eu somente faço a chamada trocando o pino caso necessário, tá bom? Por enquanto vamos deixar isso aqui em comentário e explicar a função. Só dando uma relembrada no nosso código da aula anterior. Int sensor reading faz a leitura do nosso pino que eu passar aqui na função, como seria o A0. E o range faz a conversão através da função map do valor lido, por exemplo. 500 está entre a faixa de 0 a 970, mas converte esse range para 0 a 3. E aqui em switch case, já convertido para números de 0 até 3, eu testo. Caso o range for 0, vai me retornar muito escuro. Antes na função eu colocava serial.println muito escuro, só que agora é uma função, então eu tenho que utilizar return. Aí ele me retorna para essa função aquilo lá. Então se eu passar isso daqui, ele está me retornando o quê? Esses valores aqui, certo? Vamos fazer o teste? Ele me retorna, mas eu não imprimo isso em lugar nenhum. Então para visualizar eu vou colocar para mostrar através do serial. Então, serial.println e coloco ali dentro o meu valor da função. Apago aqui. Vamos rodar o código e visualizar. Observem aqui que está trazendo ali. Caso eu tape a luminosidade do meu sensor, ele vai mostrando. Conforme eu vou abafando ali o meu sensor LDR com minhas mãos, ele vai me mostrando. Conforme eu vou abrindo e aumentando a luminosidade, ele recebe luz e me mostra lá a alteração do determinado valor. Mas vamos criar agora uma funcionalidade para a gente aprender mais ou menos como é que a gente faz. Vamos colocar isso aqui em comentário e vamos criar uma função do zero. Eu vou definir que minha função vai me retornar um string. Então eu coloco string e coloco números. Vai ser o nome da minha função. Se eu quiser passar um valor, eu digito aqui int n, por exemplo. Caso contrário, eu deixo em branco. Depois da função criada, vou deixar ela em branco.
faço a abertura de chaves e aqui ao dar Enter ele já me preencheu aqui com a finalização, terminação, né, do nosso bloco de comando. Então eu coloco aqui retorne, né, e vou colocar aqui 1, 2, 3. Finalizo. Está me retornando uma string, eu não passei parâmetro nenhum, ela vai me mostrar assim. Então eu coloco ali serial.println e faço a chamada à função números. Ao mandar executar, o que vai estar fazendo? Pego meu monitor serial, por que ele deu erro aqui? Porque números é uma função, então eu tenho que abrir e fechar, né? Vamos lá executar novamente, tinha dado um erro ali. E agora, pessoal, observem que nós temos lá 1, 2, 3. Mas e se eu quiser passar um parâmetro? Aí eu venho aqui, int, coloco o valor, crio uma variável do tipo valor, que vai ser o meu parâmetro. Agora eu testo, coloco lá um switch, e qual que é a variável que eu vou comparar? A variável que eu passei como parâmetro, né? Aí eu abro e fecho chaves aqui. O que eu faço? Case. Se eu passar 0, vai me retornar o quê? Retorne. Lembre sempre de colocar o retorne para a função. E vou colocar 0. Mas por que eu coloquei entre aspas? Porque o valor da minha função é uma string, então eu tenho que retornar string, tá? Venho aqui e coloco 0, 1, 2. Vamos supor que eu vou trabalhar somente com 0, 1 e 2. Para ficar rápido, né, fácil a nossa funcionalidade aqui. E agora, como eu estou passando um valor, eu sou obrigado a passar um valor aqui, tá? Vou passar, por exemplo, deixa eu passar o 2 primeiro. Dois, 1 e 0, tá? Se eu mandar executar, observem lá que vai me puxar a cada segundo, né? Me mostrou todo 0, lógico, né? Porque para todos os valores eu tinha colocado 0. Então vamos visualizar agora. Esse é o problema de copiar e colar. Então vamos lá. Observem que sempre vai estar trazendo, né? O valor 2, o 1 e o 0. Então, pessoal, para que serve isso daqui? Quando eu crio uma função, primeiro eu testo. E daí, para deixá-la dinâmica, eu crio um parâmetro. E de acordo com esse parâmetro, ele vai me retornar parte do código ou não. Tem vantagem? Tem. Por quê? Porque ao invés de eu fazer tudo isso daqui, ó, para cada sensor LDR que eu tivesse aqui, o que eu faço? Simplesmente venho aqui e faço a chamada nessa função, dessa maneira aqui, tá? Vou só dar um espaço aqui para quebrar a função. Isso aqui é do serial println, isso aqui é a chamada. Eu poderia aqui colocar A1. Se o meu sensor LDR estivesse no pino A1, automaticamente faria a leitura dele, sem mexer mais nada no código. Mas eu quero fazer leitura em 2 pinos. Só, beleza, vem aqui, ó, pronto, tá pronto, eu já fiz a leitura em 2 LDRs. Entendeu a vantagem da função? Então eu só consigo trabalhar com ela se eu utilizar a opção retorno. Até mais!